Olá, queridos! Nesse vídeo nós vamos compartilhar sobre a autoridade de Jesus e da sua palavra. Quando nós chegamos no final do Sermão do Monte, a nossa atenção é então colocada nas multidões. E se nós prestarmos atenção nas Escrituras, nós vamos descobrir que o Sermão do Monte é então como que um parênteses na narrativa que Mateus faz da vida e do ministério do nosso Senhor. Nós sabemos que o Sermão do Monte compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mas se nós olharmos logo antes do início do Sermão do Monte no Evangelho de Mateus, nós vamos descobrir que os versículos anteriores ao sermão dizem assim, que Jesus estava ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de enfermidades do povo e numerosas multidões o seguiam. Mas agora, quando nós olhamos os primeiros versículos, logo ao final do Sermão do Monte, nós lemos que grandes multidões o seguiam, ele curou um leproso, o servo de um centurião, a sogra de Pedro, e ainda muitos endemoniados, e ele segue pregando o Evangelho do Reino. Então Mateus apresenta o Sermão do Monte como que um parênteses no intenso início do ministério de Jesus, e ele nos permite como que sentar em uma daquelas pedras daquele monte e ouvirmos então o ensino do nosso maravilhoso Senhor. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de Mateus apresenta Jesus não só como o rei de Israel, mas como o rei do reino dos céus. Por isso, muitos estudiosos identificam no Evangelho de Mateus 5 discursos, como os discursos de um rei, que são, na verdade, ensinos de Jesus sobre o reino que estão presentes ali quase na íntegra no Evangelho de Mateus. Pode ficar, então, como uma missão para você tentar encontrar onde estão esses ensinos nesse Evangelho. E o primeiro dos 5 é o Sermão do Monte, que é o ensino de Jesus sobre a vida no reino. O segundo ensino é o ensino missionário do reino. O terceiro é o ensino das parábolas do reino. O quarto é o ensino sobre a igreja. E o quinto é o ensino sobre o futuro do reino e os tempos do fim. Então aqui no início do Sermão do Monte, quando Jesus sobe naquele monte para fazer o primeiro desses 5 ensinos, em meio a um período de intensa atividade no seu ministério, nós vemos então que as multidões se maravilharam do seu ensino. Ah, queridos, a palavra do Senhor Jesus, tão poderosa, tão cheia de autoridade, as multidões ficaram maravilhadas. Tão diferente do ensino dos escribas e dos fariseus daquela época. O ensino de Jesus partia da sua vida maravilhosa, perfeita e real. Os fariseus e escribas ensinavam aquilo que eles nem mesmo entendiam e eram incapazes de cumprir. Jesus falou sobre eles que eles se assentavam na porta do reino e não entravam e também não deixavam entrar aqueles que queriam. E num contexto como esse, o poderoso falar do nosso Senhor Jesus não vinha de um lugar de hipocrisia, ou de arrogância, ou de mentira, mas vinha de uma vida perfeitamente conectada com aquilo que ele dizia, e disso fluía a sua autoridade. E as multidões se maravilharam do seu ensino. Mas eu creio que nós ainda hoje corremos um risco muito sério de nos acostumarmos com a palavra de Deus, nos tornando como que insensíveis ao que Ele diz e deixarmos de nos maravilharmos com ela. Corremos o risco de chegarmos ao fim de um estudo sobre o Sermão do Monte cheios de informação, mas sem vida e sem um coração transformado. Queridos, os salmistas, eles se prostravam diante da palavra de Deus. Josué é dito que ele meditava de dia e de noite. Davi, ele se satisfazia, ele tinha prazer na palavra de Deus. Jesus se alimentava dessa palavra. Que ainda hoje nós possamos clamar ao nosso Senhor Jesus, para que Ele venha tocar no nosso coração e nós possamos ser como que ainda mais uma vez maravilhados por aquilo que Ele tem para nos dizer. Que ainda hoje Ele nos confronte com aquilo que Ele tem nos dito à medida que nos debruçamos sobre o Sermão do Monte. Que ao
autoridade no falar do Senhor Jesus nos toque de tal forma que nós tenhamos uma vida como a dele, condizente com aquilo que ensinamos e com a fé que nós temos. Por isso, clame. Se você identifica mesmo que uma pequena indiferença em relação às palavras do Senhor, se você identifica uma frieza no seu coração, clame para que a palavra de Deus entre na sua vida como um poder transformador e ela possa conquistar ainda mais uma vez o seu coração e incendiar ainda mais uma vez a sua vida e te levar então a uma vida de discípulo transformado. Que Deus te abençoe.